vai ser esse aqui. Aqui eu tenho o escalar e o vetor, né, cara? Essa derivada segunda atuando aqui, e aqui eu vou ter o parâmetro alfa e aqui a divergência do W. Isso aqui. Essa equação aqui é uma equação a dependência temporal de φ, é uma equação da evolução de φ, mas na evolução de φ eu estou precisando da divergência do W. Deixa eu colocar aqui, se a gente pudesse colocar alguma coisa no gradiente de φ lá. Φ eu posso tirar, φ é uma função escalar, eu só posso tirar, lá para cima, não vou botar uma função dela. Vou botar aqui, mais aqui, alguma coisa que tivesse um parâmetro, vamos dizer assim, beta φ. Então, isso aqui seria da associação. Então, esse campo aqui é um campo φ, essa equação aqui é uma equação completamente escalar, então digamos que aqui tivesse uma fonte escalar. Então, essa equação está me dando a dependência, está me dando a evolução temporal de φ. O φ entra aqui, mas aqui na parte espacial o φ não entra. Vou pegar agora, vou tentar olhar a evolução do W. Então, a evolução W é um campo vetorial. Então, vamos ver que eu coloco aqui, 1 sobre C2. Os detetores do W. Posso tirar rotacional do W, vou botar aqui um parâmetro da alfa beta, vou botar aqui menos um gama, rotacional do W, uma equação vetorial, beleza? E aqui nessa equação, se o W ele está sentindo a parte espacial, a variação espacial dele é importante para a própria evolução temporal dele. Aqui não, a evolução temporal do φ, ela está dependendo da variação espacial do W. Agora, o fato do φ, a variação temporal do φ, depender da variação espacial do W, então isso está, de uma certa maneira, acoplando o φ com o W, a dependência temporal do φ, sabe? A dependência espacial do W. Então, esse W tem que saber do φ também. Então, vai poder aparecer aqui, deve ser um parâmetro alfa também, pode ser até mais alfa, que eu dou alfa. E aqui deve aparecer um gradiente de φ. Quer dizer, a divergência do W, se o W tem uma variação espacial, e a divergência do W contribui para a evolução temporal do φ, o acoplamento espacial do W com o φ é pela divergência do W. Mas o que é a divergência do W? Ela tem que ser refletida como gradiente do φ, que o φ é um escalar. Então, o φ vai sentir, na equação que vai dar a dependência temporal do W, o φ deve sentir isso, deve contribuir, mas como um gradiente. Só não tem certeza se isso não precisa ser oposto. E aqui, não vai ter nada semelhante. E aqui eu teria uma fonte J, essa equação é uma equação J. Então a questão é, aqui eu não estou também seguro, então eu boto um parâmetro, fazer o seguinte, eu mudar aqui, bota aqui um parâmetro gama, deixar esse aqui mais, bota aqui um parâmetro gama, aqui vamos deixar um delta, e aqui vamos deixar um parâmetro alfa, que é alfa. Alfa, beta, o alfa está aqui, gama e delta. Eu não vou botar delta não, porque pode aparecer delta de croma aqui no meio da brincadeira e dá confusão. Eu vou botar aqui outros parâmetros. Vamos botar aqui um parâmetro, vamos chamar aqui de parâmetro de lambda, não vai confundir com o comprimento de onda. Vamos chamar, vou botar o alfabeto hebraico aqui, Aleph. Vou botar aqui um psi, a gente não usou ainda, e aqui vamos botar um parâmetro delta. Então, o alfa e o alfa vão acoplando as partes espaciais do fio W, o beta deixa o fio completamente independente, o psi deixa o W completamente independente, o eta também. Então, vamos dizer que se, essas coisas, na verdade eu acho que um parâmetro aqui é redundante, parâmetro vai poder
esse parâmetro aqui. Eu posso redefinir isso aqui, essa equação toda. Eu posso fazer o seguinte, deixa aqui o psi, e aqui eu vou fazer isso. Tá legal, tá legal. Então, a questão agora é, com o que vocês já sabem, a gente pode tentar expressar o problema da função de Green. Nós vamos querer resolver o problema da função de Green desse sistema de campos acoplados. Ou seja, eu vou ter uma função de Green que vai me relacionar φ com φ, quer dizer, a fonte eu vou gerando φ, então eu vou ter uma função de Green que vai me gerar J, vai me gerar o W, quer dizer, vai ter um acoplamento W. Mas agora, como eu tenho o W interferindo na equação do φ e o φ interferindo na equação do W, esse problema deve me dar uma função de Green para mim que acopla as duas fontes. Então, tentem trabalhar esse problema do ponto de vista, quer dizer, o problema da função de Green vai se colocar quando aqui nós colocarmos um delta e aqui nós colocarmos um delta. Seria como se a gente fizesse isso aqui. Aqui a gente coloca, vamos deixar esse bem solto para vocês terem que se improvisar bastante. Deixa eu continuar. Então tá, esse é o problema da função de Green para esses campos. E aí eu vou pegar os exemplos que o Gabriel aqui lembrou a nós. Então vou deixar, vamos começar a aula que vem falando isso. Copiando isso aqui, a agendinha aí, eu criei a aula, e tem essa agendinha, e aí a outra equação vai ser a equação desse sistema aqui. Vou botar aqui o outro sistema. Após introduzir uma aula aí, um campo W também, vamos ver a mesma maneira, um campo W e um campo φ, dizendo que a divergência de W é um alfa de φ dt. A diferença aqui é que aqui a derivada é segunda. E aqui a derivada é primeira. Depois uma equação que me dá uma rotacional W igual a zero. Agora vamos J, uma fonte, tem uma fonte rotacional em W. E depois uma equação para o gradiente de φ. O gradiente de φ é um beta dt do W. Uma corrente de deslocamento, variação temporal, mais uma corrente. Então esse era o problema que eu tinha deixado também. Esse problema aqui, vocês estão obrigados, tá? A gente vai tentar falar das funções de Green também. Esse problema aqui, justamente, claramente, ele não é relativístico. Por quê? Ele fala de derivada segunda temporal, mas ele só fala de derivada primeira espacial. Então, o tempo e a coordenada de posição, elas não estão tratando em pé de igualdade, não estão sendo tratadas em pé de igualdade. Há um desbalanceamento aí. Eu tenho um problema com derivadas segunda no tempo, mas derivadas primeiras na coordenada espacial. Aqui é a mesma coisa, eu tenho derivada segunda no tempo e derivada segunda espacial. Beleza, mas aqui eu tenho uma derivada primeira espacial. Então, isso quebra essa simetria entre tempo e espaço. Aqui não. Aqui o sistema pode ser relativista. Não sei se é necessário, mas não é suficiente. Pelo menos todas as derivadas são uma derivada temporal, uma derivada temporal, uma espacial. Uma espacial e aqui uma derivada temporal e uma espacial. Então o problema é que só tem derivadas primeiras, no tempo e no espaço. Então ele tem chance de ser um problema relativisticamente invariante. Eu estou tratando tempo e espaço mais ou menos em pé de igualdade. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Mas aqui, já é de cara, eu sei que esse sistema não é relativístico, porque a condição necessária é violada. Mais derivada temporal do que derivada espacial. Então, esse problema ele quebra a simetria tempo-espaço. Então vamos resolver esse problema aqui, e aquele que eu tinha deixado, né? Tem outro. Beleza, então a nossa agendinha, a próxima aula, acho que semana que vem, hoje é dia 3, né? Não, dia 10, tá legal. É porque o dia 17 que está marcada a variação, não é isso? A variação escrita, né? Assim, a variação que eu digo é o exercício para todo mundo fazer aí, social, a tarefa social. E vamos ver aí, dia 11 de quinta, tá certo, feriado é dia 12. Então semana que vem tá certo. Semana que vem a aula está tudo no horário normal. Semana que vem não tem modificação, tá certo? Então a gente faz a aula nossa semana que vem, tá bom? Mas,